Meus irmãos, quero saudar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Seja tudo bem-vindo nesse momento. Vamos começar o culto de sábado ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que nessa manhã nós possamos ter um culto com o nosso Deus. Esse momento para os nossos orados ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor Deus, porque estamos diante da tua presença nesse momento. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais os ricos que Deus concede para cada um de nós. Ao aprovarmos, sabemos que Deus tem nos dado um dia para que nós possamos buscar a Tua face, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, porque não somos dignos de nada, mas pelo Teu amor, pelo Teu sangue, pelas Tuas misericórdias sobre nós, nós temos o direito de prestar culto a Ti, o direito de trabalhar para Ti, Senhor Deus. Nós te agradecemos nessa manhã e pedimos que o Senhor possa nos preparar para que juntos nós venhamos trabalhar para Ti e preparar a nossa mente, nosso corpo para receber o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Convido a todos os irmãos a ficarem de pé para louvarmos com amor e satisfação.
estar em tua santa presença, em teu santo dia, nesta casa de adoração, Senhor. Neste momento, Senhor, rendemos tudo a ti, pois sabemos que só o Senhor é digno de receber, pois só o Senhor é Deus. Neste momento, Senhor, te pedimos humildemente a tua infinita graça e misericórdia, que o Senhor derrame, Senhor, o Santo Espírito sobre todos nós, sobre esta igreja, sobre os membros, sobre a liderança, Senhor, que tudo que seja feito aqui seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos, Senhor, não porque nós somos merecedores, pois sabemos que não somos, mas nós te pedimos, amado Deus, unicamente pelos méritos do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós te pedimos e te suplicamos, nos aceite, Senhor. Sabemos que somos pecadores, que somos imperfeitos, que somos, Senhor, uma escolha do pecado, mas sabemos que em teu amor somos justificados e purificados de todo mal. Nos abençoa, amado Deus, que seja feita a sua vontade em nossas vidas, nas nossas vidas, na vida de nossas famílias, Senhor. Nos entregamos em tuas mãos, amado Deus, em nome de Jesus. Amém. Tua graça nunca falha. Eu estou em tuas mãos. E quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És em todo tempo, em todo tempo tu és tão amor, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Uma doce voz que me enviou na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão amor, por todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão amor, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
a gente é motivado a pregar o Evangelho por uma certa coisa. O motivo deve ser Nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida na cruz por nós. Esse é o motivo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, o que motiva você a pregar, né? A ensinar a Bíblia para outras pessoas? O que me motiva a dar estudos bíblicos, a pregar o Evangelho, é querer ter mais pessoas salvas como eu. Ou pelo menos trilhando todos os dias, apesar dos nossos defeitos, trilhando até chegar à santidade que é nos dado pelo próprio Cristo, a salvação. Amém. Como foi essa experiência sua? O primeiro encontro a dar um estudo para levar esse trabalho para outra pessoa? Foi um início muito desafiador, porque como a gente não tinha esse costume de estudos bíblicos, o primeiro estudo bíblico que a gente começou a dar foi junto com os missionários, foi na casa da minha sogra. Então foi muito desafiador, mas foi muito bom. Um aprendizado que a gente já dá outros estudos, mas em cada estudo a gente aprende mais do que o próprio aluno. Como é que você ensina as pessoas sobre o santuário de Deus? Conta uma história sobre alguém que estudou esse estudo e ficou assim maravilhado sobre o santuário de Deus. Esse estudo sobre o santuário de Deus, eu posso falar da minha própria casa, quando a gente teve um estudo bíblico, e quando chegou nesse tema a gente ficou perplexo, porque a gente vinha de outra denominação, com o qual ensinava totalmente diferente, que quem morria ia direto para o céu ou para o inferno, mas não falava sobre o santuário, ao qual Cristo está hoje, intercedendo por cada um de nós. Então, o próprio aprendizado meu e da minha família foi, quando chegou nesse tema, eu fiquei chocado, porque era algo tão diferente do que a gente costumava aprender. E nós aprendemos na própria Bíblia. Não foi homens que nos ensinou, mas o próprio Deus. Amém. Sobre a queda do pecado, do seu pecado, é como se alguém, você conhece alguém que não conhecia que o pecado começou lá no céu. Muitas das pessoas conhecem que o pecado começou lá com Eva, né? Quase sempre em todos os estudos bíblicos, ninguém tem esse discernimento que o pecado começou no céu. Também voltando para o meu primeiro estudo, quando chegou a respeito, foi no Éden. Aí entrou uma classe bíblica em casa que era mais de 7 pessoas. Então, quando foi nos mostrado na Bíblia que o pecado iniciou no céu, foi como que ensinar esses câmeras nos nossos olhos. Foi um aprendizado novo. E em todos os lares, quando a gente dá estudo bíblico, chega nesse tema, todo mundo fica como que tem sido um aprendizado novo. E não é ensinado por nem outro na igreja, a não ser a Bíblia que está sendo. Graças a Deus. O irmão outro dia comentou, ele estava conversando com um pastor, né? Falou que ele começou o pecado, ele comentando, né? O pecado tinha começado com leve ali. Mas o irmão recebeu aí, o evangelho assim, né? Mostrou que não, o pecado não começou aqui na terra, o pecado começou lá no céu. Veja, pessoas que dizem ser pastor, conhecedor da Bíblia, não têm entendimento dessas coisas. Então, devemos estudar mais e mais. Obrigado. Então, nesse grupo nós vamos se reunir e vamos renovar o nosso entendimento de como surgiu e onde surgiu o pecado. Tá certo? Vamos dividir agora em classes, 2 classes. As crianças vão ficar com a irmã Fernanda e os demais vão dividir aqui em grupos. 2 grupos. E na igreja vai ficar diferente esse momento para juntos nós cantarmos mais unidos ao nosso Deus. Vamos agradecer a Deus, tantas maravilhas que Ele tem feito por nós. E chegar para finalizar a nossa sabatina, sabendo que Deus é um Deus amoroso, nos livrou da morte. Assim, nós devemos fazer de tudo. E tudo que nós fazemos, nós não somos ainda pessoas dignas de agradecer a Deus. Mas, pelo sangue de Cristo, nós somos dignos de fazer o trabalho para Cristo. Vamos cantar nesse momento, vamos agradecer a Deus.
louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor nos comprou na morte eterna, Senhor Deus, assim, pregando o teu filho na cruz, e assim nos comprando dessa morte que nunca mais voltarei a ver, Senhor Deus. Louvado seja o teu sangue precioso, Senhor Deus. Nós te pedimos que o Senhor possa nos preparar, todo e cada um de nós, para que nós venhamos receber o poder do Santo Espírito sobre as pessoas que dedicam a sua vida a pregar o mistério nesta terra para salvar mais pessoas para o teu reino, Senhor Deus. Prepara cada pessoa que tem decidido todos os dias a buscar a tua face, a buscar pregar esta mensagem para outras pessoas. Nós te pedimos, Senhor Deus, nos fortalece o poder do Santo Espírito, nos reanima, Senhor Deus, para que nós venhamos trabalhar para o teu reino. Nós pedimos nesta manhã, não porque nós temos mérito, mas que o Senhor nos dá esse mérito, esse privilégio de trabalhar para ti. Te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. A família Sorrindo foi a família da Irmã ali, ao qual a igreja se comprometeu em estar orando por eles durante uma semana. Eu convido os irmãos a fazermos mais uma oração para a família da nossa igreja ali. Isso aí é só com o Espírito Santo. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja sempre o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Te agradecemos, ó Deus, por a família da nossa irmã Irene. Te pedimos, Senhor, que seja com ela todos os dias. Que ela possa, Senhor, ser um grande exemplo entre seus familiares. Que ela possa, Senhor, conduzir a tua luz aos seus familiares, seus amigos, vizinhos. Pai amado, querido, bondoso Deus, te pedimos que em seus dias do céu seja o provedor de todas as necessidades da nossa irmã e todos os seus familiares. Que o Espírito Santo de Deus convença os pecadores aonde quer que ela vá dos seus pecados, através da sua voz, do seu pregar, dos estudos bíblicos, Senhor, que ela vai levar outras pessoas. Que não seja ela mesma quem convence, mas o teu Espírito. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A próxima família, junto de oração, escolhida pelo Espírito Santo, é a família da nossa irmã Luzia e Miguelzinho. Gostaria de convidar as irmãs para estar representando eles. Eles não puderam estar no dia de hoje. Amém? Então é nosso compromisso, é o compromisso da igreja de Deus. Ora por Luzia, Miguel e familiares. Amém? Então vamos dar início com mais uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por tuas misericórdias para conosco, para com a família da nossa irmã Luzia. Te pedimos, Senhor, seja o guia da família da nossa irmã Luzia. Que o Senhor possa ser, Senhor, o primeiro encontro diariamente de Luzia e Miguelzinho. Que eles possam ser uma bênção, Senhor, aonde quer que eles vá. Apesar das limitações, tu nos conheces, tu conheces a cada um de nós. Somos seres humanos limitados, mas através da tua graça, do teu poder, nos tornamos ilimitados. Te agradecemos, Senhor, te pedimos bênçãos sobre a família de Luzia. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre Luzia, sobre o seu lar, sobre todas as provisões, Senhor, que ela necessita. Seja o Senhor, Deus de Israel, a dar tudo quanto ela necessita. Todas essas coisas nós te pedimos, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. De oração, a família dela, não só ela, como a
Amém. A irmã Maria pediu oração na classe da escola sabatina, com seus filhos chegam pelos seus netos que estão passando dificuldade. Nós não conhecemos a dificuldade, mas o nosso Deus, pela sua presença, conhece todas as coisas e todas as necessidades. Então, convido a igreja a estar lá com a irmã Maria e toda a sua família. Amém? Amém? Amém. Olha isso. Senhor, nosso Deus e Pai, que agradecemos, Senhor, pela visita da nossa irmã Maria pela primeira vez na tua casa. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ser o provedor de todas as necessidades dela e de toda a sua família. Senhor, abençoa os que estão perto e os que estão longe. Que o Senhor possa ser a provisão daqueles que estão lá no Petrolina, Senhor, como a irmã falou, estão passando por dificuldades, necessidades. O Senhor abre portas onde não tem nem paredes. Então, que o Deus vivo, o Deus de Israel, possa ser ou fazer um milagre na vida da nossa irmã Maria, que possa curar cada um deles, Senhor, dos vícios, que o Senhor possa abençoar, derramando o teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada um deles. Senhor, nós te pedimos, seja com eles, abençoe-os, prospere, Senhor, faça tudo quando o Senhor faz com os teus filhos. Todas essas coisas nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. É mais um projeto do Lar em Família, a caixinha de oração, ao qual fica sempre aqui na chegada da igreja, para que nós, como seres humanos, falhos, pecadores, cheios de defeitos, quando estivermos passando por dificuldades, que com as nossas forças, com os nossos olhos, a gente não consiga alcançar, e nós possamos pegar um papelzinho e pedir a Deus com um coração sincero: Senhor Deus, me ajuda nisso. Nós possamos repostar aqui na caixa de pedidos e agradecimentos. Também que nós possamos agradecer por vitórias que o Senhor Deus tem nos dado em todos os nossos dias, por um simples despertar com saúde, nós possamos agradecer a Deus. Então, nesse momento, nós vamos orar por todos os pedidos e agradecimentos depositados pela igreja de Deus aqui. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado a todos. Então, nesse momento, curvemos as nossas frontes e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais esse momento, Senhor Deus, que o Senhor nos concede, Pai, de que a cada sábado, Senhor, podemos trazer e colocar diante do teu altar, Senhor Deus, cada pedido de oração, Senhor Deus, feita pelos teus servos, Pai. Senhor, que o teu divino Espírito Santo possa levar, Senhor Deus, e colocar diante de ti, Senhor Deus, e que o Senhor possa prover conforme a tua vontade, Senhor. Meu Deus, porque muitas vezes, Senhor Deus, com os nossos pecados, te pedimos coisas, Senhor Deus, com os olhos da fé, Pai, pelo desejo da carne, mas que o Senhor venha prover, Pai, somente aquilo, Senhor Deus, que venha te engrandecer como nosso Deus. Ó Pai, cada pedido de oração daqueles que estão direitos de hospital, Senhor Deus, necessitando de uma cura, Senhor Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde daqueles que necessitam, Pai. Orações por emprego, Senhor Deus, porque tem pessoas que estão necessitando, Senhor, também, Senhor Deus, de emprego, Pai, para poder sustentar assim a sua família. Meu Deus, temos a certeza que Tu és o Deus que age além de nossas limitações, Senhor Deus. Tu és o Deus que abre portas onde nem existe paredes, Pai. Então queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, por milagres, Senhor Deus, que o Senhor venha prover em todas as áreas, Senhor Deus, de nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que nós também, Senhor Deus, venhamos reconhecer, porque a Tua palavra já nos diz que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então, que o nosso coração, Senhor Deus, que os nossos verdadeiros anseios, Pai,
riquezas celestiais, por bênçãos celestiais, Senhor Deus, porque essas, Senhor Deus, o ferrugem divino não consome, Pai. Oh Deus, que o nosso maior desejo, Pai, venha ser sempre as mansões celestiais, Senhor Deus, porque essas, Senhor Deus, vão permear todo sempre, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos também colocar as nossas orações de agradecimentos a Ti, Senhor Deus. Te agradecer pelo dom da vida, Senhor Deus, que a cada amanhecer, Senhor Deus, o Senhor derrama sobre cada um de nós. Então queremos te agradecer pela vida, Senhor. Te agradecer pelo pão, pela família, te agradecer pelo lar. Te agradecer principalmente, Senhor Deus, pelo teu sacrifício, Senhor Deus, o qual o Senhor veio e fez lá naquela cruz do Calvário, Senhor Deus, nos comprando, Pai, nos tirando das mãos, Senhor Deus, do enganador deste mundo. Então queremos te agradecer, Pai, pelo teu sacrifício, porque através dele, Senhor Deus, que o Senhor mais uma vez, Senhor Deus, nos dá o direito de poder estar, Senhor Deus, na tua presença. Obrigado, Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus e por isso eu te louvo e te santifico, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos de convidar a igreja a se pôr de pé Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder, sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Graças te damos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em tua casa, por já termos sido alimentados no momento da lição da escola sabatina, e porque nesse momento o Senhor nos dará mais uma oportunidade de ouvir a tua voz através da tua palavra. Pedimos que mais uma vez o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, que a tua palavra possa achar espaço em nossos corações. Fala conosco, nos faz sentir a tua presença aqui no nosso meio, nós pedimos no Senhor de Jesus. Amém. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar-te a Jesus.
agradecer mais uma vez de estar aqui na tua Santa Casa para fazer a tua obra, Pai. Também quero agradecer pelos dízimos de oferta, aquele que pôde dizimar e ofertar com amor de Jesus, e aquele que não pôde também, que o Senhor possa abrir porta de emprego para cada um deles, Pai. É esse nós te pedimos e quero agradecer pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Então, como é bom quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, que todos se alegrem por estar aqui hoje na casa do Senhor. E hoje nós temos como ministro da palavra de Deus o irmão Jefferson. O irmão Jefferson está conosco desde os primeiros momentos que Deus chamou o povo dele aqui nessa cidade. Então, o irmão Jefferson, ele ministra para nós, né, desde o início da igreja. E hoje ele traz para nós um sermão que tem por título A Soberania de Jesus Cristo. Então, que essa palavra possa achar espaço em nosso coração no dia de hoje. Amém? O irmão Jefferson, que o Espírito Santo esteja sobre o irmão nessa manhã. Feliz sábado, povo de Deus. Feliz sábado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém. Nós, como a irmã Márcia falou, o título da nossa mensagem, a mensagem dessa manhã, é a soberania de Jesus Cristo. A soberania de Jesus Cristo sobre os demônios, sobre as doenças e por fim sobre a morte. Nós vamos analisar o capítulo 5 de Mateus e nós vamos encontrar ali a história de 3 personagens que puderam experimentar em suas vidas a soberania de Jesus Cristo. Antes, nós vamos fazer algumas considerações sobre o livro, aliás, Marcos capítulo 5. Antes nós vamos fazer algumas considerações sobre o livro de Marcos. Aí você já pode abrir em Marcos, capítulo 5. E nós vamos analisar alguns personagens. O livro de Marcos, ele é considerado o menor livro dos 4 evangelhos. O livro de Marcos é o menor dos 4 evangelhos. Enquanto o livro de Marcos ele tem apenas 16 capítulos, existem evangelhos com quase o dobro do tamanho. Por exemplo, o livro de Mateus tem 28 capítulos. Então, Marcos é um livro pequeno, é considerado pela maioria dos intérpretes o mais antigo dos livros dos evangelhos, o mais antigo dos evangelhos. Então, ele funciona como uma síntese dos outros 4 evangelhos. É um livro dinâmico, rápido, em função do seu tamanho. E quando você lê o livro de Marcos, você consegue ter uma ideia mais geral. Ele faz uma espécie de resumo dos outros 4 evangelhos. Escritores cristãos do segundo século, eles concordam que o livro de Marcos, ao escrever o seu livro, ele esteve com Pedro na cidade de Roma. E Marcos escreveu a partir dos relatos de Pedro. Marcos ele não foi um discípulo de Jesus, mas ao estar com Pedro ali em Roma, ele escreveu o livro de Marcos a partir das histórias, das memórias de Pedro, e por isso existe uma grande riqueza de detalhes no livro de Marcos. Mas também explica o fato de ele ter escrito ali na cidade de Roma, explica alguns detalhes do livro. Marcos ele escreve para não-judeus, ele escreve para cristãos romanos e também para gentios dali da cidade de Roma. Então você não vai encontrar, como costumam os outros evangelhos no livro de Marcos, as genealogias, As genealogias eram coisas apreciadas pelos judeus, Eles trazem ali as famílias até chegarem em Jesus. O livro de Marcos vai apresentar também o aspecto humano da pessoa de Jesus. Enquanto a gente percebe no livro por exemplo, no livro de João, Jesus sendo retratado em seu caráter divino, um foco maior sobre a divindade de Cristo. A gente percebe no livro de João temas teológicos sendo abordados logo no início, Por exemplo, o primeiro verso do livro de João ele está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, focando ali na divindade de Cristo. Mas Marcos, ele foca mais
no caráter humano de Jesus. O livro de Marcos também é um livro que traz cenas rápidas, como Marcos tinha uma audiência que queria captar a atenção dos romanos, e os romanos eram considerados um povo de mente prática. Os romanos eles deram continuidade, eles vieram depois dos gregos. E os gregos eles tinham uma abordagem mais filosófica, mais reflexiva, mas os romanos eles eram pessoas práticas, pessoas de mente prática e pessoas de ação. Então, o Evangelho de Marcos ele foca mais nas ações de Jesus e apresentam Jesus agindo de maneira rápida. Apesar de focar na parte humana de Jesus, ele é um livro de Marcos, é um livro que relata bastante os milagres de Jesus. Ele não foca tanto nos discursos, nos ensinos. Enquanto o livro de Marcos traz apenas 4 parábolas de Jesus, ele traz cerca de 20 milagres realizados por Jesus. Então era algo que captava de fato a atenção dos romanos, porque os romanos gostavam dessa coisa prática, da coisa da ação. Então nós vamos ver aqui no capítulo 5 de Marcos a história de 3 pessoas que puderam perceber em suas vidas ao encontrar com Jesus a soberania de Jesus Cristo. A primeira pessoa é o endemoniado de Gadara, a segunda é a mulher do fluxo de sangue e a terceira, Jairo, que teve a sua filha ressuscitada por Jesus. Então, primeiro, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, vai falar aí do endemoniado de Gadara, e nós vamos poder perceber nessa história o poder de Jesus sobre os demônios, a soberania de Jesus sobre os demônios. O versículo 1 começa dizendo o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou em algumas versões dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. E quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, pois, por Deus, que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito, versículo 8, Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Nós percebemos aqui, nesse trecho da história, alguns detalhes. A gente percebe que o homem, ele veio dos sepulcros. Ele havia sido possesso por esse espírito, e desde então o homem havia perdido a sua identidade, havia saído do seu lar, perdido o contato com seus familiares e agora vivia entre os sepulcros. O relato diz que pessoas haviam tentado prender esse homem até com correntes, mas ele simplesmente quebrava as correntes e novamente fugia e vivia entre os sepulcros, se cortando e se ferindo e, como diz o texto, gritando. E a gente percebe nesse texto que talvez seja o fato desse homem viver entre os sepulcros que é considerado que ele tem um espírito imundo, porque os sepulcros, a questão dos sepulcros estava bastante ligada com a impureza cerimonial. Na cultura judaica, os judeus, os rabinos, consideravam a sepultura um lugar imundo, estava associada à impureza cerimonial. Não só os sepulcros, cemitérios, mas também os pântanos e os desertos eram considerados lugares de habitação de demônios. Os sepulcros, em especial, eram um símbolo de deterioração, era o contrário da vida. Então, pessoas que tinham contatos com sepulcros eram consideradas impuras ou imundas. E por isso dizer que aquele homem estava possesso por um espírito imundo.
A gente lê o texto também que esse homem, versículo 3, vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prender. Na cultura judaica, os rabinos costumavam acreditar que para que um demônio ele fosse expulso, era necessário que se soubesse o nome desse demônio. Então os rabinos eles tinham uma lista de nomes de demônios, e agora quando eles se deparavam com uma possessão demoníaca, uma possessão satânica, o desafio era descobrir o nome daquele demônio para que ele pudesse ser expulso. Claro que isso era uma tentativa desses rabinos de se isentar da responsabilidade. Porque se por acaso eles conseguissem expulsar aquele demônio e conseguissem descobrir o nome daquele demônio, era mérito deles, eles haviam conseguido. Mas se eles não conseguissem expulsar aquele demônio, coisa que acontecia na maioria das vezes, era porque o demônio não havia revelado o seu nome, ou porque o demônio havia dito o nome errado. Então eles costumavam usar essa estratégia para se isentar da responsabilidade. Mas a gente percebe que com Jesus é diferente. Jesus encontra com aquele homem e agora o demônio diz o seguinte: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. A gente percebe que quando Jesus entra na história, as coisas se invertem. Aquele demônio que antes era um atormentador, agora ele passa a ser um atormentado pela presença de Jesus. Ele diz a Jesus: rogo-te que não me atormentes, porque Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Jesus já havia expulsado aquele demônio. Jesus já havia mandado aquele demônio embora, sem a necessidade de antes saber o seu nome. E Jesus já havia lhe dito: saia deste homem, espírito imundo. Então, só então, depois de expulsá-lo, depois de já ter dado a ordem, Jesus agora pergunta, versículo 9: então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? E ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Então, se Jesus já havia expulsado o demônio daquele homem e a ordem já havia sido dada, por que Jesus perguntou agora o nome daquele demônio? Porque antes de tudo, a expulsão de um demônio era a recuperação da identidade daquele homem. Aquele homem havia perdido a sua identidade. E quando o demônio se aposta de alguém, a identidade dessa pessoa é perdida. Ela passa a fazer coisas que em seu juízo perfeito ela não faria. Aquele homem, agora, ao invés de conviver com a sua família, ao invés de viver na sua casa, ele havia saído de casa e vivia entre sepulcros. Então aquele homem havia perdido a sua identidade. Jesus perguntou o nome daquele demônio para fazer distinção entre a identidade daquele homem e a identidade do demônio. E agora, quando o demônio diz, revela o seu nome: meu nome é Legião, implorava com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada, versículo 11, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina, e os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se no precipício abaixo em direção ao mar, e dele se afogou. Nós percebemos aqui que agora Jesus expulsa esses demônios fazem com a manada de porcos aquilo que eles queriam fazer com o homem, destruir a sua vida. Mas Jesus, ele entra na história para intervir, para não permitir que a vida daquele homem fosse destruída por aqueles demônios. Jesus os expulsa e logo em seguida o que acontece, versículo 14, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido, versículo 15. E quando se aproximaram de Jesus, viam ali um homem que fora possesso da legião dos demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram
comigo, amém? Esse homem que antes, agora, vivia atormentado pelos demônios, vivia nos sepulcros, ninguém conseguia contê-lo. Agora, depois de ter os demônios, os espíritos expulsos, ele estava sentado, vestido em seu perfeito juízo. Aquele homem havia recuperado a identidade. Jesus o havia liberto. O caso que era impossível para as outras pessoas tentavam contê-lo, até com correntes não conseguiam, mas para Jesus foi perfeitamente possível, porque Jesus é soberano sobre todo e qualquer demônio, todo e qualquer agente do mal. Jesus é soberano sobre todos eles. E continuando, versículo 16: e os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram tudo sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Enquanto Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse com ele. E Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Aquele homem, agora endemoniado, passou a ser uma testemunha de Jesus. Decápolis era um conjunto de 10 pequenas cidades gregas, ali fora de Israel, fora do mundo judeu. E a maioria das pessoas que viviam ali naquelas cidades não eram judeus, eram gentios, eram adoradores de outros deuses. E agora, através do que Jesus havia feito na vida daquele homem, aquelas pessoas puderam ter contato com Jesus, puderam ter contato com o Deus verdadeiro. Agora, continuando mais à frente na história da mulher do fluxo de sangue, o poder de Jesus sobre as doenças, a soberania de Jesus sobre as doenças. Capítulo 5, versículo 21. Vamos ler, diz o seguinte: teve Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia. Versículo 26. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, piorava. No caso daquela mulher, era grave. Aquela mulher padecia de fluxo de sangue já havia 12 anos. E como diz o relato, mais uma vez, o caso daquela mulher, o caso daquela personagem, era um caso impossível. Impossível para os homens. Ela já havia ido em vários médicos, já havia gastado tudo que ela tinha. Na época de Jesus havia várias superstições rabínicas de como as pessoas poderiam ser curadas desse tipo de doença. E mais uma vez, a doença dessa mulher, essa doença estava associada à impureza cerimonial. Da mesma forma como aquele homem que vivia nos sepulcros e por isso era considerado imundo, aquela mulher, por ter fluxo de sangue, ela era também considerada imunda. E essa doença era uma doença muito constrangedora, porque separava a pessoa do convívio social. Essa mulher ela tinha vergonha de estar entre as pessoas e era considerada impura por causa do seu fluxo. E havia uma superstição rabínica, várias superstições de coisas que essa mulher poderia fazer para se tornar livre do seu fluxo. E uma das
simpatias, né, como hoje se conhece, para se curar daquela doença era que essa mulher pegasse as cinzas do ovo de uma avestruz e carregasse em um pedaço de trapo aquelas cinzas e ela ficaria curada. Provavelmente essa mulher já havia feito várias dessas simpatias, várias dessas superstições e não havia se curado. Então agora essa mulher fica sabendo a respeito de Jesus. E o versículo 16 diz que ela padecera sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo quanto tinha, mas ao invés de melhorar, piorava. Mas o versículo 27 diz o seguinte: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Amém? Jesus não precisou de nenhuma simpatia, não precisou de nenhum remédio, Jesus não precisou de nada. Jesus precisou somente da fé daquela mulher e um toque. Apenas um toque, aquela mulher ficou completamente livre do seu sofrimento. Aquilo que era impossível para os homens, aquilo que era impossível para os rabinos, aquilo que era impossível para os médicos, para Jesus foi perfeitamente possível. E essa história nos ensina uma lição, porque talvez você tenha na sua vida um problema que você considera impossível. Talvez seja uma doença, talvez seja um outro caso, mas Jesus nessa manhã diz para você, independente do que as outras pessoas digam, independente das outras pessoas, ou até você mesmo achar impossível, Jesus só precisa de um toque. Jesus só precisa da sua fé. Imediatamente cessou a hemorragia. Versículo 26, 27, né? 28, aliás. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Versículo 30. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Versículo 31. E responderam os discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento, do seu mal. Jesus só precisou de um toque. E Jesus sabia que aquela mulher havia tocado nele com fé. Havia tocado nele com fé e ela havia ficado curada. Aquela mulher, no primeiro momento, quando percebeu que havia sido descoberta, ficou temerosa de que fosse repreendida pelos discípulos ou pela multidão. Mas Jesus agora olha para ela de forma acolhedora e diz: vai em paz, a sua fé te curou. A tua fé te curou. Então Jesus, nesse momento, se mostra soberano sobre as doenças. Não existe doença ou problema capaz de se manter diante da pessoa de Jesus. Mas na continuação dessa história, nós percebemos que antes Jesus se dirigia para ir atender o pedido de Jairo. Jairo, que estava com a sua filha doente. No meio, Jesus encontra a mulher e a cura. Mas na continuação da história, versículo 35, diz o seguinte: enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre.
Jesus agora está diante de uma situação que se mostra como o máximo da impossibilidade humana. Aquelas pessoas agora chegam para Jesus, chegam para Jairo e dizem: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Em outras palavras, é impossível fazer alguma coisa. Enquanto a menina estava somente doente, Jairo havia corrido até Jesus na esperança de que Jesus fosse até a sua casa e curasse a sua filha. Mas agora que a sua filha morreu, as pessoas chegam e dizem: olha, não incomode mais o mestre, porque não é possível fazer nada. A menina morreu. O que vai poder fazer? A morte é o fim de todas as coisas. A morte é o máximo da impossibilidade humana. Não precisa mais incomodar o mestre. Por quê? A sua filha morreu. Mas perceba o que Jesus faz no versículo seguinte, no versículo 36. O que diz? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus se dirige ao dirigente da sinagoga e diz: não tenha medo, tão somente Jesus ignora completamente o que aquelas pessoas estavam dizendo. Enquanto as pessoas estavam dizendo: é impossível, não é possível mais fazer nada, a menina morreu, Jesus simplesmente ignora. Jesus continua na sua missão. E por quê? Porque Jesus era soberano sobre a morte. Jesus era soberano sobre a morte. Não importava se aquelas pessoas estavam dizendo que não tinha mais jeito, Jesus simplesmente ignora. Porque enquanto para as pessoas, enquanto para a multidão, algo é impossível, para Jesus é completamente possível. Então não importa, talvez você esteja passando por uma situação em que as outras pessoas estejam dizendo que é impossível, que não existe mais chance, que tudo que poderia ser feito já foi feito. E talvez até você mesmo não acredite mais que exista solução. Jesus simplesmente ignora a lógica humana e diz: é possível. Não tenha medo, tão somente creia. Foram essas as palavras de Jesus para Jairo: não tenha medo, tão somente creia, porque aquilo que é impossível para os homens, para Deus é completamente possível. Versículo 37: não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Versículo 38: e quando chegaram à casa dos dirigentes da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. E entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Para Jesus a morte é um sono, porque Jesus tem o poder de despertar qualquer pessoa que esteja morta. Jesus tem o poder de resolver qualquer problema. E continuando, versículo 40: mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde a criança se encontrava. Então Jesus, nesse momento, agora chega à casa de Jairo. E o que Jesus faz? Jesus manda sair todos aqueles que estavam zombando, todos aqueles que estavam descrentes. E isso nos ensina uma lição também. Todas as vezes que estivermos passando por uma dificuldade, por algo que parece impossível, nós precisamos nos afastar das pessoas que não acreditam. Precisamos nos afastar das pessoas que zombam, das pessoas que não têm fé. Jesus agora manda sair todos que riam. Ele, porém, ordenou que eles saíssem e tomou consigo apenas o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde a criança se encontrava. Versículo 41: tomou-a pela mão e lhe disse:
Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. O texto diz que Jesus agora toma a criança pela mão. E mais uma vez, aqui a gente se depara com um caso que é considerado impureza pelas pessoas da época de Jesus. Tocar em cadáver tornava a pessoa cerimonialmente impura. Mas Jesus mais uma vez quebra as regras e contraria a lógica humana. E Jesus agora toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. E o versículo 42 diz: imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Amém? Isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Essas três histórias, elas têm 2 pontos em comum. Elas têm pelo menos 2 pontos em comum. A história do endemoniado, a história da mulher do fluxo de sangue e a história da filha de Jairo. Elas têm 2 pontos em comum. Primeiro, são histórias que trazem e que abordam a questão da impureza cerimonial. O túmulo, o sangue e o cadáver eram símbolos, para os judeus, eram símbolos de deterioração da vida. Era símbolo de que, ao tocar naquelas coisas, você estava se contaminando com símbolos de morte, o túmulo, o sangue e o cadáver. Lá em Ageu capítulo 2, gostaria de convidá-los a abrir Ageu capítulo 2. É um livro bem pequenininho, difícil de achar. Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. A partir do versículo 11, Ageu capítulo 2, versículo 11. Os sacerdotes, eles anunciam o princípio de que a coisa santa, ela é menos contagiosa do que a coisa impura, ou seja, ao ter contato com uma coisa impura, você se torna impuro. Mas para os sacerdotes, eles acreditavam que uma coisa sagrada não era capaz de purificar você, mas uma coisa santa era capaz de tornar você impuro. Vamos ver o que diz Ageu capítulo 2, a partir do versículo 11, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, façam os sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar um pão, ou algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou qualquer comida, isso ficará consagrado? E os sacerdotes responderam: não. E em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar no cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? E responderam os sacerdotes: sim, ficará impura. Então assim foi estabelecido o princípio de que a coisa sagrada, ela tem menos poder para purificar do que a coisa imunda tem poder para contagiar. Mas Jesus, ele reverte completamente essa lógica, porque quando Jesus toca naquilo que é impuro, ao invés dele ficar impuro, a coisa impura é que se torna limpa, é que se torna santa. Então Jesus, ele ensinou que a santidade e a pureza, ela vem a partir do contato com Jesus. Outra coisa que esses 3 casos têm em comum: nos 3 casos, essas pessoas, elas estavam além da possibilidade humana.
Quando nós lemos a história do endemoniado, lá diz que ninguém podia detê-lo. Ninguém podia detê-lo, nem com correntes, nem com milhões. Ele simplesmente quebrava, mas ele caiu de joelhos diante da pessoa de Jesus. E aquele demônio ele foi expulso, foi banido. Aquele demônio de atormentador passou a ser atormentado. A gente percebe que ele diz: já vieste nos atormentar. E ele passa a rogar a Jesus. A história da mulher do fluxo de sangue diz que a mulher que os médicos não puderam curá-la, mesmo que ela tivesse gastado todo o seu dinheiro, tivesse feito todas as simpatias ensinadas pelos rabinos da época. Durante 12 anos ela não pôde ser curada, mas bastou um toque na pessoa de Jesus, um toque de fé. Aquela mulher se tornou pura, se tornou limpa. E em último caso, a filha de Jairo, que havia morrido, havia chegado ao extremo da impossibilidade humana e havia se tornado também um objeto que não podia ser tocado, um cadáver. Jesus agora vem, toca na menina e devolve para ela a vida. Porque Jesus é soberano sobre os demônios, sobre a doença, sobre a morte e sobre qualquer coisa. Por isso, independente do problema que você tem nessa manhã, se for doença, Jesus, Ele é soberano. Seja qual for o problema, se você ainda está vivo, se você ainda não morreu, Jesus, Ele pode resolver o seu problema. E mesmo que você morra, mesmo que você venha a morrer, como diz lá em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Jesus, Ele é soberano sobre todo e qualquer poder na terra. Como Ele disse a Jairo: não temas, creia somente. Você precisa apenas crer. Mesmo que a multidão diga: não incomode mais o mestre, porque o seu caso é sem solução. Jesus simplesmente ignora essa sentença. Jesus simplesmente ignora essa palavra e diz: não tenha medo, creia somente. Amém? Mas eu quero convidar vocês a ficarem em pé e juntos cantarmos o hino de número 31. Jesus, tu és a minha vida. Tu és a
palavra nessa manhã e pela certeza da tua soberania em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja de fato soberano na vida de cada um destes teus filhos presentes aqui nessa manhã. Independente do problema ou da dificuldade pelas quais nós passarmos, que possamos ter a certeza que por mais que a multidão ou que aqueles que nos cercam considerem impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos fortaleça para que nós possamos somente crer, para que possamos não ter medo das circunstâncias, mas que possamos crer somente na tua palavra e no teu poder. Pois nós nos colocamos em tuas mãos para que tu dirija as nossas vidas. Continua conosco ainda nesse sábado e durante toda essa semana. Nós pedimos isso em teu precioso